Fala galera, beleza? Canal do Raciocínio na área. Hoje eu trouxe um desafio aqui para o canal. Esse é importado, hein? Esse aqui, esse é importado porque eu peguei ele lá do United States. Isso aí, dos Estados Unidos. Vamos olhar aqui então o desafio. O Brain Challenge, ou seja, um desafio cerebral. Crack Pattern, ou seja, decifre o padrão. 11, 12, 32, 12, 13, 52, 13, 14, 72, 15, 16, ponto de interrogação, né? Querendo saber qual que é o número que vai aqui. Comment your answer. Comente sua resposta. Pessoal, resolva aí se vocês conseguirem e deixe nos comentários aí quem conseguiu, que valor que encontrou, né? Pode dar um pause aí no vídeo aí, tentar resolver. É interessante isso aí, ajuda a desenvolver o raciocínio. E aí nós temos aqui o subscribe, isso é importante, hein? Inscrever-se no canal para poder ter, né? Poder receber mais vídeos, né? Você pode clicar aí no sininho para você receber as notificações e ficar sempre por dentro dos vídeos. Então, beleza, pessoal? Vamos começar então aqui a resolver o nosso desafio. Mas antes eu gostaria de comentar uma coisa, né? Quando a gente está resolvendo um exercício de matemática, ou até mesmo algum desafio, né, de raciocínio lógico, eu queria dizer para vocês que não existe apenas uma maneira de se chegar em uma resposta, tá? Às vezes nós podemos chegar em uma resposta raciocinando de formas diferentes, tá? O que acontece é que alguma maneira é mais eficiente do que outra. Às vezes, raciocinar de uma forma é mais eficiente do que raciocinar de outra forma. Mas não significa que a maneira de raciocinar esteja errada, tá? Imagine que você precisa ir no supermercado e existe só uma maneira, só um caminho de se chegar a esse supermercado? A gente sabe que não, né? Existem várias maneiras de se chegar a um supermercado. Aliás, existem várias maneiras de se chegar ao mesmo supermercado. Só que algumas formas é mais eficiente. Mas no final, se chegar na resposta certa, é o que importa, tá? Então, dito isto, vamos iniciar o nosso raciocínio aqui, né? O nosso desafio cerebral. Então, aqui está pedindo para a gente decifrar o padrão, né? Então, vamos começar a pensar aqui, né? Raciocinar. Eu vou trazer, eu vou apresentar três maneiras de se raciocinar para a gente encontrar a resposta correta aqui, tá? Então, a primeira vai ser o seguinte, observando aqui, né? 11, 12, 32. Eu estou vendo aqui que eu tenho uma, duas, três colunas, né? E tem uma, duas, três, quatro linhas, tá? Então aqui eu vou chamar a primeira coluna aqui, eu vou chamar de X, tá? A segunda coluna eu vou chamar de Y e a terceira coluna eu vou chamar de Z. Então tá. Dito isto, vamos observar aqui, né? Vamos procurar um padrão, né? Para que a gente possa encontrar o valor desejado, o valor que a gente procura. Então, se eu somar aqui, por exemplo, 11 com 12, vou somar aqui, ó, 11, que é esse valor aqui, com 12. 11 mais 12, que vai dar 2 mais 1, 3, 1 mais 1, 2. Encontrei 23. Aqui eu tenho o valor 32. Então, se eu pegar o algarismo
da dezena e trocar com o algarismo da unidade, e pegar o algarismo da unidade e trocar com o da dezena, eu terei o valor 32, né? O 2 eu passo para o lugar do 3 e o 3 passo para o lugar do 2, né? Inverto as posições, eu acho o valor 32, tá aqui. Se eu pegar 12 e somo com 13, eu encontro, essa soma vai dar 3 com 2, 5. 3 com 2 é 5, né? E 1 mais 1 é 2. Encontrei 25. Se eu inverter a posição novamente dos algarismos, eu terei o valor 52. Opa, parece que eu estou encontrando uma relação aqui, né? Um padrão. 13, se eu somo, né? Eu já somei aqui 11 mais 12, 12 mais 13 e agora 13 mais 14. Se eu somar 13 mais 14, 4 com 3 dá 7, né? 4 mais 3 aqui é 7, e 1 mais 1, 27. Se eu inverter os algarismos de posição, eu encontro o valor 72, está aqui. Tá? Se eu observar bem, né? Aqui, a minha soma, 11 mais 12, ela deu 23, não é isso? Minha soma aqui, ela deu 23. E aqui embaixo, 12 mais 13, ela deu 25. E 13 mais 14 deu 27. Certo? Então, se eu observar aqui, eu estou dizendo aqui, né? Posso dizer aqui que x, esse meu x aqui, né? Que é o x mais y, que foi o que eu fiz, somei 11 mais 12, estou chamando o meu 11 de x e meu 12 de y. Estou falando que essa coluna aqui é a coluna do x, e essa coluna é do y, e essa é do z. Tá? Então, eu percebi que a soma entre x e y deu 23, certo? E depois, eu percebi que a soma novamente aqui do meu xy, que agora é 12 mais 13, deu 25. E a minha soma x mais y, que é 13 mais 14, deu 27. Então, se eu observar, eu tenho 23, né? E eu percebo que o valor aqui embaixo é 25. Então, de 23 para 25, aumentou 2 unidades. E de 25 para 27, também aumentou mais 2 unidades. Então, isso quer dizer que toda vez que eu somei o x com y, o resultado ele foi aumentando em 2 unidades. Tá? E agora, olhando aqui para a coluna do z, o que eu posso observar? Posso observar que se eu pegar 32 e 52, 32, se eu somar aqui com 20, eu chego a 52. E se eu pegar 52 e também somar com 20, eu chego a 72. Isto quer dizer que aqui, na coluna do Z, nós temos um crescimento de 20 unidades, né? De 32 para 52 cresceu 20 unidades, de 52 para 72 cresceu em 20 unidades. Já que na soma o crescimento foi de 2 unidades.
E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a soma entre x e y vai aumentando em 2 unidades, o z vai aumentando em 20. Para cada 2 unidades da soma aqui, de x e y, aumenta 20 em z. Tá? Então, se eu pegar aqui 20 e se eu dividir por 2, eu vou encontrar o valor de 10. O que significa isto, 10? 10, ela é a taxa de crescimento. 10, ele é a taxa de crescimento. Isto quer dizer, se você pode até pensar dessa maneira também, ó. Se você simplificasse, por exemplo, 20 por 2 e 2 por 2, você encontraria o quê? 20 dividido por 2 dá 10, 2 dividido por 2 dá 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a soma entre x e y, né, o resultado dessa soma se aumentasse em uma unidade, tá? Isto significaria que z cresceria 10 vezes mais rápido, tá? Que a soma de x mais y. Então, quer dizer o quê? Isso quer dizer que se o resultado da soma aqui crescesse 2 vezes, em 2 unidades, z cresceria em 20 unidades. Se a soma aqui entre x e y, né, de cada, da primeira coluna aqui, que é 23, 25 e 27, se não crescesse em 2, mas crescesse em 3, o que aconteceria? A coluna do z cresceria em 30. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, então, que a taxa de crescimento de z, ela é 10 vezes mais rápida do que a soma de x mais y, do que o resultado da soma de x mais y. Galera, eu espero que tenha ficado claro isso aqui, tá? Caso se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, pode deixar nos comentários aí, tá bom? Então, seguindo aqui a linha de raciocínio, então eu posso falar que 10 aqui é a taxa de crescimento, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso falar para você, afirmar que o z, ele é igual a 10, que é a minha taxa de crescimento, pois z, ele cresce 10 vezes mais rápido do que a soma entre x e y, tá? Então, eu posso afirmar para você que 10 vezes x mais y é a mesma coisa do que z, tá? Agora, aqui tem uma coisa bem interessante que a gente precisa estar levando em consideração, tá? Por exemplo, eu poderia encontrar o valor aqui da coluna z, utilizando esta fórmula aqui apenas, se os nossos valores começassem a partir de 0. Por exemplo, aqui ó, tenho z, eu tenho 10, e vamos supor que a soma de x e y fosse, por exemplo, 0, começasse em 0, 0 e 0. Se eu fizesse isso, ó, 0 mais 0, daria 0. 10 vezes 0 daria 0. Então, eu poderia falar que x, quando x fosse 0 e y fosse 0, z também seria 0. E aí, só que aí lembra que eu falei para você que z, a coluna do z, cresce 10 vezes mais rápido do que a soma de x e y? Pois é. Agora vamos imaginar que então a soma aqui daria, se x fosse 0 e y fosse 0, a soma seria 0 mais 0 seria 0, concorda? E agora? Aí eu falei para você, aqui seria 0, só que o crescimento é de uma unidade. Então aqui
teria que ser 0 e aqui teria que ser 1, por exemplo. Se eu somasse 0 mais 1, o resultado daria 1, né? Então 0 e aqui daria 1. Então o crescimento de 0 para 1 seria de uma unidade. Então se eu pego aqui 0 e somo com mais 1, 0 mais 1 vai dar 1. 10 vezes 1 dá 10. Então o meu z seria 10, né? Seria 10. Deixa eu apagar um pouco aqui para ficar mais claro, na verdade, né? Vou apagar tudo aqui, ó, para ficar mais claro a questão da explicação da fórmula. Então, vamos supor aqui que eu tenho o x, o y e o z. E aí, para a gente ver se essa fórmula ela funcionaria perfeitamente, nós teríamos que começar os nossos elementos do zero, e não a partir do 11 e 12, tá? Por exemplo, se nosso x valesse 0, y 0, o nosso z seria 0 também. Se a gente colocasse aqui na fórmula 10 vezes x mais y, que dá 0. 10 vezes 0, que daria 0. Então, nosso z seria 0. Então, tudo partiria do zero. Pronto. Entendido isto, a gente disse o quê? Que a soma aqui deu 0, né? Então, o crescimento aqui seria em uma unidade. Logo, aqui teria que ser quanto? 0 mais 1. Ou 1 mais 0, tanto faz. Desde que o crescimento aqui fosse em uma unidade. Então, agora se eu faço 0 mais 1, eu encontro 1. Né? Então, se eu tenho 10 vezes 1, quanto que vai valer z? 10. Então, logo, o z aqui agora, aqui foi a primeira linha. Para a segunda linha, ele valeria 10. Então, lembra? Toda vez que aqui crescesse em uma unidade, aqui cresce em 10. Porque, como eu te falei, o z ele cresce 10 vezes mais rápido do que a soma de x e y. Então beleza. E a próxima aqui, qual seria? Como ele cresce de 1 em 1, aqui o próximo valor poderia ser aqui 1 mais 1. 1 mais 1 daria 2, não é isso? 2. Então, se eu tenho aqui 0 mais 0 deu 0, né? E depois 0 mais 1 deu 1, de 0 para 1 cresceu 1, né? E de 1 mais 1 dá 2. De 1 para 2 cresceu 1 também. Então, logo, 1 mais 1 dá 2. Se eu faço 10 vezes 2, eu encontro 20. Então, tá aqui, ó. Aqui seria 20. Então, isso quer dizer que está crescendo de 10 em 10, tá vendo? Ó? O z está 0, 10, 20. Cresceu de 10 em 10. E aqui a minha soma é 0 mais 0 deu 0. A próxima 0 mais 1 deu 1. Então, de 0 para 1 cresceu 1. Depois, de 0 mais 1 que deu 1 e 1 mais 1 que deu 2, de 1 para 2 cresceu 1 também. Tá? Então, quer dizer que a soma vai crescendo de 1 em 1 e o z vai crescendo de 10 em 10. Então, a fórmula ela funciona muito bem. Mas, se eu fosse fazer com esses números, esta fórmula ela já não funcionaria. Eu precisaria fazer o seguinte. Eu precisaria usar o ajuste constante, tá? O que seria esse ajuste constante? Por que eu tenho que usar ele? Para que a nossa fórmula, para que ela possa ser ajustada, tá? Porque os números não começam em 0, eles começam em 11, 12, né? 12, 13 e etc. E por aí vai. Então, eu preciso fazer o uso aqui, ó, do meu ajuste constante, que é esse cara aqui, ó. E como que eu faço isto? Como que eu faço isto? Eu faço da seguinte maneira, né? Eu pego aqui, para eu descobrir qual que é o ajuste, né? Constante. Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, quanto que vale o x? É 11. Então, vou colocar ele aqui, ó, 11, para ajustar com a posição da numeração.
O y, quanto que ele vale? Vale 12. Vale 12. Tá? Vezes 10, que é igual a z. Quanto que vale o z? Vale 32. Mais o b. Vamos descobrir qual que é esse ajuste que a gente está precisando. Então, põe aqui, ó, 32, que é o z aqui, né? Vezes 10. Vamos fazer o que está dentro dos parênteses, a soma, que vai dar... Vamos fazer 2 mais 1, que dá 3, 1 mais 1, que dá 2, dá 23. Né? Então, temos aqui 23 mais b. Mantemos o 32. 10 vezes 23, que vai dar 230, mais o b. Quanto que é 230 mais o b? A gente precisa saber quanto que vale esse b aqui, não é isso? Então, isso aqui virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu vou manter o 32 aqui no primeiro membro e vou passar 230 para o outro lado ali da igualdade, né? Jogando ele também para o primeiro membro, só que ele vai com sinal negativo, tá? Ele está aqui positivo, passa para o outro lado da igualdade, negativo. E aí, igual mais b. Agora nós vamos calcular quanto que é 32 menos 230. Atenção para esta conta, tá? Aqui eu posso dizer que o 32 ele é positivo e o nosso 230 aqui ele é negativo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor 230, vamos fazer uma subtração normal. Pego aqui 230 e o 32. E vou fazer uma subtração, tá? Então, como aqui é zero, não tenho, é um valor muito pequeno para tirar 2, então eu vou pegar emprestado, tá? Aqui é 2, vira 1. Aqui eu emprestei, né? Eu tinha 2, agora só tem 1 e esse 1 eu emprestei para minha casa do lado. Só que eu vou precisar emprestar também, porque esse valor 0 é menor do que 2. Então, aqui agora vira 12 e vem 1 para cá. Então, 10 menos 2 dá 8. 12 menos 3 vai dar 9. E aqui 1, eu abaixo 1, porque não tem nada para tirar aqui, né? Que é como se fosse 0. 1 menos 0 fica 1 mesmo. Deu 198? Não, não deu 198, porque uma coisa ainda importante. Então, você imagina que é o seguinte, que você tem R$ 32 e você está devendo R$ 230. Então, você pagou os R$ 32. Quanto você está devendo? R$ 198. Então, você põe um negativo aqui para você lembrar que você está devendo, tá? Então, esse cálculo ele é feito dessa maneira, tá? Ou você pode lembrar também que quando você vai fazer uma subtração, se você tem subtração, você tem sinais diferentes, tá? Como aqui é adição e subtração, o que você vai fazer? Você vai fazer a subtração normal, tá? E você vai conservar o sinal do maior. Então, você pensa que você tem 230 e 32. Faz a subtração normal e conserva o sinal do maior. Qual o sinal? Então, 230 e 32. Pense que o 230 ele é maior do que o 32. Aí você conserva o sinal do maior, que é o negativo. Tá? Isso aqui também seria uma outra forma de raciocinar. Então, logo o nosso B aqui, ele vai valer menos 198. Esse aqui é esse valor aí que eu estou falando para vocês, o menos 100, B igual a menos 198, isso aí é o que a gente chama de ajuste constante, tá? Então, agora nós já sabemos que ele vale menos 198. Pronto, a nossa fórmula, ela está pronta, tá? E com ela a gente já consegue calcular o valor que a gente quer saber. Aqui, por exemplo, ó, se eu coloco aqui agora, se eu posso aqui, ó, tá montado, ó, z é igual a 10 vezes x, né? X
mais y, tá? Menos 198. Tá aí, ó. Isso aqui é uma fórmula que nós podemos calcular. Vamos testar essa fórmula? Vamos pegar aqui, ó, o valor de z. Quanto que vale z? Z vale 32. Vamos testar a fórmula, se ela funciona. Que é igual a 10 vezes x mais y, x mais y, 11 mais 12, que a gente viu que é 23, menos 198. 32 é igual a 10 vezes 23, que é 230, menos 198. Então, aqui, ó, 32 é igual, vamos lá, quanto que é? 230 menos 198. Vamos fazer o cálculo aqui, ó, 2, 1, 13, 12, 10. 8, 10 menos 8, 2. 12, 9 para chegar no 12 é 3, né? Ou 9 mais 3 vai dar 12. E o menos 1 dá 0, tá? Logo, a gente pode desconsiderar o 0 à esquerda e ficar só com 32, que é o valor, ó, 32. Então, bateu, tá vendo? Eles são iguais, tá? Então, logo, z é igual a toda essa parte da fórmula. Z é igual a 10 vezes mais rápido, né? A taxa de crescimento da soma de x mais y e menos o 198, que é o nosso ajuste constante, tá? Agora vamos supor, eu quero descobrir qual que é esse valor. Vamos supor que eu não sei qual que é o valor. Vamos supor, 52 eu não sei. Eu quero descobrir. Então é o z, né? Então o z é igual a 10 vezes x mais y, 12 mais 13, que vai dar 25, menos 198. Então, z é igual a 10 vezes 25, que dá 250, menos 198. Então, z é igual, vamos ver quanto que vai dar, 250 menos 198. Isso aqui é proporção. 2, 15, 14 e 10. 10 menos 8 dá 2. 9 para chegar no 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, né? E o menos 1 dá 0. Desconsidera o 0 aqui da esquerda e mantém o 52. Aí a gente descobriria, tá vendo? Ó, 52, ó. Então a fórmula é esta, exatamente. Tá aí, montadinha a nossa fórmula. Para quem gosta de programação, isso aí seria ótimo para escrever um algoritmo e pôr o computador para trabalhar, para ele fazer para a gente o padrão, descobrir o padrão. Então vamos lá, novamente, vamos para o próximo aqui, ó. Estamos testando a nossa fórmula aqui. X mais y, 13 mais 14 vai dar quanto? 4, 5, 6, 7, 27, né? 27 menos 198. Onde z vai ser 10 vezes 27, que vai dar 270, menos 198. Então, nosso z vai dar 270 menos 198, subtração, né? Dez menos 8 dá 2. 9 para chegar no 16. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 dá 7. 1 menos 1 dá 0. Desconsidero o 0 à esquerda, 72. Tá aí, ó. E agora, finalmente, vamos para o que interessa, né, gente? Só estava testando a fórmula aqui para gente. Agora vamos, de fato, para o que a gente quer descobrir. 15 com 16 é 31. Multiplicando 10 vezes 31 dá 310. Menos 198. Quanto que vale o nosso z? 310 menos 198.
3, 2, 11, 10 e 10. 10 menos 8, 2. 9, 10, 10 menos 9 dá 1. 2 menos 1 dá 1. Aí, ó, dá 112. Esta é a resposta. Pessoal, eu comecei fazendo de uma forma aqui mais longa, porque eu quis trazer fórmulas, tá? Quer dizer, eu quis trazer a fórmula, quis explicar raciocínio, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Agora eu vou... Lembra que eu falei que não tem apenas um caminho para chegar no destino que a gente deseja, né? Existem várias maneiras de se chegar numa mesma resposta. Agora eu vou falar de uma outra maneira, tá? Se você prestar atenção aqui, ó, aqui nós temos o número 11, depois o 12 e o 32. Então, nós temos, ó, aqui é o 12, né? Aí depois aqui começa com 12, né? Se a gente pegar aqui na primeira linha, o primeiro número é o 11. Vamos desconsiderar por enquanto essa coluna. Vamos analisar apenas a primeira e a segunda coluna. Então, a primeira linha aqui tem o número 11. E o último número da primeira linha, desconsiderando essa coluna, é o 12. Mas se você prestar atenção, depois do 12, nós vamos para a segunda linha. E aí, o último número da primeira linha é o primeiro número da próxima linha, né? 12. E aqui vai ser 13. E a próxima linha vai começar com o quê? Com 13. Tá aqui, ó, com 13. E depois vamos para 14. A próxima linha, ela deveria começar com 14, né? Para seguir o padrão. Aqui teria que ser 14. E depois o 15. E a próxima linha, sim, o 15 e 16, para a gente descobrir qual seria o valor. É claro que eles tiraram essa linha daqui para deixar o desafio, né, mais interessante, para ficar um pouco mais complicado, né? Então, nós podemos também raciocinar dessa maneira, fazendo assim, ó, 11, 12, depois 12 e o 13, depois 13 e o 14, e aí incluir o que eles não colocaram, tá? Por exemplo, posso colocar aqui, ó, 14 e o 15. Essa linha eles tiraram, provavelmente para deixar o desafio mais interessante. E depois 15 e 16. Repare que aqui vai seguir um padrão certinho, do começo até o fim, ó. 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16. O que a gente repara aqui? Aqui é o 32, depois, agora a gente vai para a coluna que a gente tinha desconsiderado. 32, 52, 72, e a gente pula isso aqui, e ele quer saber qual que é o valor daqui, não é isso? Então, vamos lá. Bom, se a gente observar aqui, né, nós temos aqui, aqui ó, nós temos aqui 11 e aqui é 12, né? Então, 11 e 12, tenho aqui uma unidade de diferença, né? De 11 para 12. De 12 para 13, eu tenho uma unidade de diferença aqui, né? E aí eu vou vendo de 12 para 13 uma, de 13 para 14 uma, de 13 para 14 uma, de 14 para 15 uma, de 14 para 15 uma, de 14 para 15 uma. Todas têm uma diferença de apenas uma unidade. Então vai seguindo um padrão, né? Então se você pegar aqui, ó, de 32 para 52, eu tenho aqui 20 unidades, não é isso? Se eu pego 32 e somo com mais 20, eu chego no 52. E se eu continuar 52
Se eu somo com mais 20, eu chego no 72. E se eu pegar e eu quero saber qual que é o próximo número, basta eu continuar somando com 20. 72 com 20 vai dar quanto? 72 com 20 vai dar 92. Então, o próximo valor que vai vir aqui, e que o exercício nem trouxe para a gente, porque provavelmente, como eu tinha dito, ele quis dificultar, aqui é 92. Tá? Esse aqui é uma outra forma de raciocinar, como eu tinha dito. Se eu pegar agora 92 e aumentar mais 20, eu vou descobrir o valor que eu estou querendo. Quanto que é 92 mais 20? 2 mais 0 é 2, 9 mais 2 dá 11. Ou seja, 112. 112 é o valor que eu estou querendo descobrir. Tá aí, 112. É outra maneira, é outra forma de se raciocinar. E agora, por último, a última forma, né? Vamos lá, vamos para a terceira, né? Pronto. E a nossa terceira maneira seria esta daqui, ó. Se nós temos aqui, ó, 11, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 14, pulando 15 para 16, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, de 11 para 12, eu tenho uma unidade de diferença, né? Se eu tenho 11, se eu somar com 1, eu chego no 12. Aqui eu tenho 12. Se eu somar com 1, eu chego no 13, tá? E aqui eu tenho 32. Se eu somar com 20, eu chego no 52, certo? Agora eu vou olhar aqui, ó. Tenho 12 e 13, né? A diferença entre os dois aqui é de uma unidade. Se eu tenho 12, somo 1, eu chego no 13. Se eu tenho 13, somo 1, eu chego no 14. E a diferença de 52 para 72 é 20, tá? Então, veja bem. Então, toda vez que eu tiver 1 e 1, eu terei 20 na terceira coluna. Toda vez que eu tiver 1 na primeira coluna e 1 na primeira coluna, eu vou ter 20 na... Toda vez que eu tiver 1 na primeira coluna e 1 na segunda coluna, eu vou ter 20 na terceira coluna, né? Então, tá aqui, eu tenho 1 aqui, tenho 1 aqui, tenho 20 aqui. Agora, preste atenção, de 13 para 15, eu não tenho 1, eu tenho 2. E de 14 para 16, eu também tenho 2. Então, logo, 72 para o próximo, eu terei quanto? Será 20? Não. Se eu tenho 1 aqui e aqui é 20, então aqui se eu tiver 2 e 2, imagine que você está dobrando isso aqui, tá? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 20, 40. Então, será 40, tá? Isso aqui seria proporção. E se a diferença fosse 3? 3 aqui, 3 aqui. Aí você aplica o mesmo raciocínio, tá? Se aqui você multiplica por 2, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 20, 40, você vai chegar aqui, então você pode pegar o 3 aqui, ó, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 20 dá 60, tá? Então, o que a gente está querendo, nesse momento é o 40 aqui, ó, tá? A diferença de 13 para 15 é 2, 14 para 16 aqui é 2, então, logo, de 70 para o número que a gente quer é 40. Então, a gente precisa somar 72 com 40. Se eu somo aqui 72 com 40, o que eu vou achar? 2 mais 0 é 2, 7 mais 4, 11. Novamente, 112. Beleza, pessoal? É isso aí. Terminamos o nosso vídeo por aqui. Como eu falei para vocês, se vocês perceberam, existem várias maneiras de se raciocinar para poder chegar numa mesma resposta. Todas as formas estão corretas de raciocínio, desde que chegue na mesma resposta, né?
Só que algumas vocês perceberam que é muito mais prático, muito mais eficiente, né, do que outras. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E não se esqueça de se inscrever no canal aí. E nos vemos até o próximo vídeo. Até mais!